chefe da máfia coreana é surpreendido ao ver empregada negra defendendo seu filho deficiente de bullying. Maria sempre foi uma mulher de garra. No subúrbio pulsante de São Paulo, onde o sol se punha vermelho e as risadas ecoavam nas praças, ela era um exemplo. Mãe do Lucas, um menino encantador de 10 anos com deficiência intelectual, Maria se dividia entre os serviços que prestava à família coreana dos Kins e o amor avassalador que dedicava ao filho. Era uma luta diária, cercada por olhares julgadores e preconceitos que pareciam se multiplicar a cada esquina. Mas Maria mantinha a cabeça erguida. Para ela, Lucas era um presente, não uma carga. A vida na escola, porém, estava se tornando um campo de batalha. Lucas era alvo de risadinhas e piadas cruéis, especialmente do filho do Sr. Kim, um garoto que parecia carregar a arrogância do pai, um chefão da máfia coreana. Defeituoso, gritaram as vozes na escola, e as lágrimas de Lucas iluminaram a traiçoeira dura realidade que enfrentavam. Quando Maria descobre o que aconteceu, sentiu seu coração apertar como se estivesse envolto em um grilhão. Como permitir que seu filho sofresse assim? Um dia, após uma tarde exaustiva de trabalho, Maria tomou uma decisão. Ela iria à escola não apenas como mãe, mas como uma mulher que se recusava a aceitar injustiças. Ao chegar, a cena que viu fez seu sangue ferver. Lucas, sentado no chão, com os olhos vermelhos de chorar, cercado de garotos que zombavam dele. A humilhação que ali estava escrito nas risadas cruéis. Mas o que cortou o coração de Maria foi ver o olhar indiferente de Sr. Kim ao fundo. Um verdadeiro pai defende seu filho, independentemente de suas condições, ela bradou, fazendo ecoar sua voz firme pela pequena praça da escola. O silêncio se instaurou e os risos foram silenciados. Os outros pais e crianças pararam, atraídos pela coragem de uma mulher que desafiava um homem temido. Os vizinhos que costumavam assistir passivamente agora se reuniam, aumentando a força das palavras de Maria. Vocês não sabem o que é ser diferente. Isso não define ninguém. Nesse momento intenso, o Sr. Kim começou a balançar a cabeça, como se as verdades expostas por Maria fossem flechas cravadas em seu peito. Ele sentiu a pressão dos olhares, e um redemoinho de emoções começou a se formar dentro dele. Maria não estava apenas defendendo seu filho, ela estava clamando por dignidade, respeito e humanidade. O calor da cena era palpável. Jovens e adultos, antes divididos por preconceitos, agora estavam juntos, escutando com atenção. Antes de continuarmos, preciso te avisar sobre algo importante que está acontecendo. O YouTube tem feito mudanças no sistema e muitas pessoas estão perdendo as notificações dos canais que seguem. Se você está gostando do conteúdo, clica no sininho e marca todas as notificações, para não perder os próximos vídeos. E se puder deixar um like, me ajuda muito com o alcance. Sério, faz diferença. Conta nos comentários de onde você está assistindo. Sempre fico curiosa para saber quem está do outro lado da tela. Agora vamos continuar. Maria, sem saber que seu ato de coragem estava se convertendo em um catalisador de mudança, olhou para Lucas que secava as lágrimas com a manga da camisa, e sorriu. O olhar dele brilhava com uma nova esperança. Sr. Kim, antes um espectador silencioso e apático, começava a entender que o poder que possuía não lhe conferia o direito de deixar que avassalassem a inocência de uma criança. E assim, enquanto a multidão se unia ao redor de Maria, a tensão ainda pairava no ar. O que acontecerá a seguir? Será que o Sr. Kim realmente mudará e se tornará um pai que ensina seu filho a ser gentil? A comunidade ficará unida após esse desabafo? As perguntas persistem, e a luta por respeito e dignidade apenas começou. Maria observou a expressão de Sr. Kim se transformar. O homem que antes parecia impassível, agora refletia um turbilhão de emoções. As olheiras e a sobrancelha enrugada denunciavam o conflito interno que vivia. Ele nunca havia se sentido desafiado publicamente, e as palavras de Maria ecoavam em sua mente como um alerta. Era hora de um despertar. Enquanto a multidão se dispersava lentamente, alguns pais se aproximaram de Maria, oferecendo palavras de apoio. Precisamos mais de coragem como a sua, disse uma mulher de cabelos cacheados, lágrimas nos olhos. Outros assentiam, como se um laço invisível começasse a se formar entre eles. Maria percebeu que sua luta não era só sobre Lucas. Era um grito contra o preconceito que permeava toda a sociedade. Sr. Kim deixou a multidão e caminhou até Maria. O olhar de Maria era firme, mas o dela também estava vazio. Com um tom quase imperceptível, ele disse: "Você não sabe com quem está lidando." A frieza em sua voz contrastava com a vulnerabilidade que ela agora percebia. Maria respirou fundo. Sua voz era tão resoluta quanto antes.
E você não sabe o que é ser uma mãe que luta todos os dias por seu filho. Esse embate verbal novamente fez o silêncio reinar entre os presentes. Nesse instante, Lucas se levantou, enxugando as lágrimas. Ele não entendia completamente a situação, mas sentia a energia ao seu redor. Uma simpatia desabrochava na figura do menino, que agora olhava diretamente para o filho de Kim. Você não precisa ter medo de mim, disse Lucas, sua voz leve, mas cheia de honestidade. Só quero brincar e ser amigo. As palavras dele foram como uma punhalada de esperança e inocência que atingiu a todos, limpando a tensão que pairava. Ouvindo Lucas, algo se quebrou dentro de Kim. O homem que sempre ensinou seu filho a impor respeito, agora se via diante da mais pura forma de bondade. Ele nunca havia permitido que seus filhos fizessem amizade com quem ele considerava inferior, mas cada palavra de Lucas parecia uma porta se abrindo para novas possibilidades. Os dois garotos se encararam e, por um breve momento, o orgulho de Sr. Kim parecia derreter. Ele estava sendo confrontado não apenas por Maria, mas também pela inocência de uma criança que não conhecia aqueles preconceitos. O Sr. Kim olhou para sua esposa, que também estava observando a cena, e viu a expressão dela de fé e vontade de mudança. As vozes ao redor começavam a murmurar novamente. O que aconteceria a partir desse ponto? As interações entre as crianças poderiam se transformar em um novo começo? A comunidade se uniria para superar os desafios? A tensão no ar agora misturava-se com esperança e expectativa. Vamos conversar, Maria. Foi tudo que o Sr. Kim conseguiu dizer, com um misto de timidez e determinação. Maria olhou para Lucas, que carregava um sorriso tímido e curioso, e respirou fundo. Era o momento que tanto sonhou. Um diálogo, uma chance de mostrar que a igualdade e o respeito eram fundamentais. Mas a verdade estava longe de ser simples. Quais seriam as consequências dessa conversa? E se o Sr. Kim não estivesse pronto para mudar? A história de Maria ainda estava longe de um final feliz, e novos desafios se aproximavam. Maria sentiu seu coração disparar. A proposta de conversa era um passo importante, mas ao mesmo tempo carregava um peso enorme. O olhar de Sr. Kim agora era uma mistura de vulnerabilidade e pressão. Ela sabia que aquele momento poderia mudar tudo, não apenas para Lucas, mas para muitas outras famílias que sofriam em silêncio. Enquanto caminhavam para o canto mais isolado do parque, o murmúrio da multidão ficou distante, dando lugar ao som suave das folhas balançando ao vento. A atmosfera estava carregada. Lucas, com a esperança de uma criança, decidiu seguir os pais, curioso sobre o que poderia acontecer. Por que você se importou tanto? Perguntou o Sr. Kim, quebrando o silêncio. O homem mirou nos olhos de Maria, buscando entender a coragem que ela tinha mostrado diante de uma sociedade que frequentemente o apoiava. Havia um misto de confusão e admiração em sua expressão. Porque um filho deve ser amado por quem ele é, Maria disse, sua voz firme e melódica, como uma canção de liberdade. Ele merece amigos, brincadeiras, sorrisos. A sociedade não define o valor de uma pessoa. Isso é o que precisamos ensinar a nossas crianças. Kim tomou um momento para refletir, seu olhar vagando pelo chão. As palavras de Maria faziam eco em sua alma. Ele sempre acreditou que deveria proteger seu filho das dificuldades, mas agora se via na contradição de criar um espaço onde seu amor se tornasse uma prisão. Lucas, percebendo que a conversa havia ficado séria, segurou a mão do pai. Papai, não é só sobre a gente. É sobre todos nós juntos, disse ele, sua voz ingênua cortando o ar carregado de tensão. O menino não sabia que sua sinceridade era uma forma de abrir portas que pareciam irreversíveis. A amizade não tem cor, continuou o garoto, olhando para o filho de Kim com olhos brilhantes. Eu só quero me divertir e aprender com você. Não precisamos deixar que o que os outros pensam impeça a gente de brincar. Um novo tipo de silêncio se fez presente. Sr. Kim sentiu uma vontade crescente de abraçar a liberdade que as palavras de Lucas imploravam. Ele lembrou de seus próprios irmãos. Como o orgulho e o preconceito os afastaram antes mesmo de tentarem se entender. Então, está tudo bem se meus filhos forem amigos de Lucas? Perguntou hesitante, ainda tentando buscar respostas no incompreensível labirinto do próprio coração. Maria percebeu a batalha interna que ele travava. Era um passo em direção ao desconhecido, e para um homem que sempre se baseou na segurança das certezas, essa mudança era assustadora. Não só está tudo bem, mas deve ser feito. Maria respondeu, um leve sorriso se formando em seus lábios.
Naquele momento, ela sentiu que poderia vislumbrar um futuro diferente. Um futuro onde o preconceito daria lugar ao respeito e à amizade. Mas antes que a conversa seguisse, um grito agudo cortou o ar. Pai, mãe! O chamado veio de longe, do lado de um pequeno grupo que se aglomerava perto da lanchonete. Maria e os demais voltaram-se para ver o que era. Uma mulher estava apontando furiosamente para uma mesa onde outros pais olhavam, seus rostos carregados de indignação. Algo estava acontecendo e, instintivamente, Maria se moveu na direção do tumulto. Vamos dar uma olhada, sugeriu com a preocupação crescendo em seu peito. O que estaria acontecendo? E como isso poderia afetar a nova conexão que estava se formando entre as famílias? Enquanto caminhavam junto com Lucas e Sr. Kim, uma nova onda de tensão pairava no ar. O que estava prestes a ser revelado poderia colocar em risco tudo aquilo que iniciava a se construir. Maria estava ansiosa enquanto se aproximava do tumulto. A multidão que antes estava apenas desfrutando do domingo se tornara um cenário de embate. A mulher que havia gritado parecia passar de indignação para uma espécie de frenesi. Maria e Sr. Kim trocaram olhares preocupados. O que poderia ter acontecido? Vamos, não podemos ficar aqui parados, disse Maria puxando a mão de Lucas, que olhava tudo com os olhos arregalados. Ao chegarem mais perto, puderam ver a cena se desenrolando. Uma mulher de pele escura com um porte firme estava se posicionando entre um grupo de pais e um menino que se afastava sem entender o que estava acontecendo. O olhar de todos fixava-se na mulher que, com a voz alta e clara, tentava acalmar a situação. Ele não fez nada de errado. Por que vocês estão tratando ele assim? Ela questionava, a indignação queimando em suas palavras. O menino, com um sorriso nervoso no rosto, segurava um brinquedo novo. Maria se sentiu atraída pela intensidade daquele momento, como se o mundo à sua volta tivesse se reduzido àquela luta pela dignidade. Mas ele é diferente. Ele não deve estar aqui, respondia um dos pais, enquanto um grupo se apoia a esse tipo de comentário, soltando risadas maldosas. O coração de Maria apertou. Já ouvira esses ecos de intolerância antes e não suportava ver isso acontecer na frente do filho. O olhar de Sr. Kim se tornava sombrio. Ele sabia que essa tensão poderia abrir feridas que estavam maltratadas há muito tempo. Isso não é certo, disse Sr. Kim em voz baixa, olhando para Maria, que acenou com a cabeça. Sabiam que era hora de agir. O menino no centro da controvérsia procurava por uma saída, claramente ferido pelas palavras e olhares. Maria deu um passo à frente, sua voz subindo acima da agitação da multidão. Todos somos diferentes, e é isso que nos faz especiais. O olhar dela cruzou com o da mulher que defendia o menino. Havia um entendimento silencioso entre elas, como se soubessem que juntas eram mais fortes. A mulher se virou para Maria, um misto de gratidão e surpresa em seu olhar. Exatamente isso. Precisamos ensinar as crianças a aceitarem uns aos outros, não importa as diferenças. O fervor nas suas palavras fez com que a multidão hesitasse. Algumas pessoas começaram a murchar seus olhares, refletindo sobre o que estavam fazendo. Diante da pressão da dupla feminina em defesa do menino, alguns pais começaram a recuar. Outros, por outro lado, ainda estavam dispostos a discutir, a raiva pulsando em suas faces. Não podemos deixar isso acontecer. Precisamos proteger nossas crianças. Uma voz se destacou, grossa e firme, sustentando o preconceito à frente. Mais proteger do que? Retrucou Maria, seu peito inflado pela coragem. De aprender a ser humano? De entender que todos têm seu lugar e merecem respeito? A atmosfera estava carregada por um misto de emoções, indignação, empatia e, de repente, esperança. Lucas estava ao lado do pai, observando aquela cena, seu olhar iluminado pela coragem que via à sua frente. Ele não entendia completamente, mas sentia que era importante. Como uma luz no escuro, a presença da mulher e de Maria estava ecoando uma mudança. Não deixe que o medo te diga onde você pode ou não pode ir. A amizade é uma ponte. Vamos construir uma ao invés de queimar pontes. Maria finalizou, sua voz cheia de determinação. O que estava prestes a se desenrolar era incerto. A multidão olhava, alguns ponderando, outros revoltados. A mulher que antes gritava estava agora em silêncio, refletindo. E naquele instante, o futuro de várias crianças, incluindo o menino no centro do turbilhão, poderia ser decidido. Mas a tensão ainda pairava no ar. E Maria e Sr. Kim sabiam que aquilo era apenas o começo. O que aconteceria a seguir, quando as raivas e medos se embatessem com corações abertos? A atmosfera estava tensa. A multidão observava, dividida entre o apoio e o preconceito. Maria sentia as emoções pulsando como se fossem ondas, indo e voltando entre os rostos de pais ansiosos e crianças confusas.
Havia uma linha tênue entre empatia e raiva, e ela sabia que precisava atravessá-la. Num canto, Lucas estava completamente alheio às tensões adultas. Ele admirava o menino que ainda segurava seu brinquedo, agora um símbolo de sua coragem e pureza. Sem saber, inspirou-se na bravura de Maria. O olhar de Maria se suavizou por um momento, vislumbrando um pequeno entendimento. Vamos. Todos nós precisamos ouvir uns aos outros, disse a mulher que defendera o menino, seu tom agora mais suave. Ela levantou os braços na tentativa de acalmar os ânimos exaltados. Essa criança é como qualquer uma de nossas. Ela só quer brincar. Não pode ser, gritou um homem mais ao fundo, a irritação escorrendo de sua voz. O que vai acontecer quando as crianças se machucarem por causa dele? Machuca mais quando não aceitamos, quando deixamos que o medo nos domine. Maria respondeu, sua voz cortando o espaço carregado. Estamos aqui para ensinar, não para excluir. Nossos filhos precisam de um exemplo de respeito e amor. Assim que suas palavras ecoaram, algo mudou na multidão. Algumas mães começaram a olhar para seus próprios filhos, reconhecendo as verdades que não queriam encarar. Um pai mais velho, com o rosto franzido, hesitou. Seu olhar mudava entre a mulher e o menino. Sr. Kim, atônito, aproveitou aquele momento. Quando somos acolhedores, crescemos como comunidade. A diversidade é a nossa força. Precisamos garantir que nossas crianças aprendam isso. Ele gesticulou em direção ao menino que ainda olhava sem entender totalmente a gravidade da conversa. Os murmúrios foram refletindo a mudança de perspectiva. Concordâncias surgiram entre alguns que antes eram hostis. Era um sopro de esperança, como uma brisa que anunciava a mudança. Vou ensinar meu filho a respeitar todos, não importa de onde venham ou como sejam, uma mãe afirmou com firmeza no olhar. Vou falar sobre isso em casa, mas os defensores do preconceito não desistiriam facilmente. Uma mulher se adiantou, seus olhos ardendo de raiva. Ela não deveria estar aqui, isso não é normal. A multidão hesitou novamente, balançando entre a luz e a escuridão. A mulher que antes defendia o menino virou-se para a atacante, a determinação orvalhando seu rosto. Normalidade é o que fazemos dela. Vamos ser normais, sim, mas isso inclui ser amoroso e acolhedor. E então, em um movimento impulsionado pela revolta e pelo desejo de justiça, a mulher que defendia o menino pôs a mão em seu ombro, atraindo a atenção de todos novamente. Você sabia que crianças com diferenças são muitas vezes as mais incríveis? Elas nos ensinam a enxergar a beleza nas pequenas coisas da vida. Está na hora de nos abrirmos a isso. O silêncio se aprofundou, e por um breve momento a multidão pareceu engolir suas palavras. Maria olhou para o menino, cuja expressão agora passava de confusão para curiosidade, e seu coração estava em chamas. Um sentimento de unidade estava se formando, mas ainda havia uma sombra passando sobre tudo isso. Nesse instante, um homem de terno escuro se aproximou. Seus passos firmes e decisivos cortaram o silêncio, e seu olhar era intenso. Havia algo nele que deixava claro que ele não era uma figura qualquer, algo quase palpável. Isso aqui não é o que precisamos, ele declarou, sua voz ecoando com autoridade. Essa não é a forma de proteger nossas crianças. E com isso, a tensão disparou novamente. O que Maria e os outros não sabiam era que sua presença poderia mudar tudo. O que ele realmente queria. E o que significaria para aquele dia tumultuado em busca de compaixão e aceitação. O homem de terno escuro olhou com desdém para a mulher que defendia o menino. O clima ficou ainda mais carregado. Maria sentiu um frio na espinha. Quem era ele para chegar daquele jeito e desestabilizar o momento que todos estavam tentando construir? A tensão na multidão ganhou um novo nível. Como se um tufão estivesse prestes a se formar em meio a um dia ensolarado. Você não entende, sua loucura pode colocar nossas crianças em perigo, disse o homem gesticulando, seu olhar fixo no menino. A palavra loucura ecoou, dividindo ainda mais as opiniões. Algumas mães começaram a murmurar, enquanto outras se mostravam firmes em sua defesa. É exatamente esse medo que precisa ser superado. Maria interveio, tentando mostrar que a coragem não era a ausência do medo, mas o ato de enfrentá-lo. Proteger não é cercar com muros, mas abrir portas. Por que continuar a viver assim com esses rótulos limitantes? O homem hesitou por um instante. Era como se suas palavras tivessem furado um buraco em sua armadura, mas rapidamente, ele respirou fundo, recuperando a pose autoritária. Ninguém quer que você e essa criança causem problemas.
O que ele precisa é de correção. O mundo real é cruel. As respostas se misturaram entre a multidão. Olhares confusos, indignação e preocupação. A mulher que defendia o menino, agora visivelmente abalada, respirou fundo. E é exatamente por isso que precisamos ser faróis de amor e compreensão. Não podemos deixar que o preconceito guie nossos filhos. Eles merecem um futuro melhor. Maria voltou sua atenção para a mulher, admirando a bravura que emanava dela. As palavras que saíam de boca eram radiantes, uma luz que poderia guiar a todos através daquela escuridão. Mas o homem de terno continuava firme, como uma rocha, e Maria sabia que ali havia mais do que apenas uma aversão ao garoto. Ele representava uma estrutura, um pensamento enraizado que se infiltrava na sociedade. A multidão começou a se dividir novamente. Alguns se afastavam dele, enquanto outros se agrupavam sob a sua influência. O coração de Maria batia forte, e ela percebeu que a mudança não viria facilmente. Se vocês não pararem com isso, estarão ensinando a seus filhos a discriminação. Uma jovem se pôs de pé, juntando-se à mulher defensora. Suas palavras foram recebidas com um murmurinho, e Maria viu um novo sopro de esperança. Exatamente, disse outra mulher com a voz firme. Que tipo de adultos estamos criando se deixarmos o medo dominar nossos corações? Então, como um eco àquelas vozes corajosas, Lucas finalmente se moveu. Com os olhos brilhando, ele deu um passo à frente, caminhando até o menino, estendendo suas pequenas mãos. Oi, eu sou Lucas. Vamos brincar juntos? A simplicidade daquela ação foi como um vendaval, derrubando barreiras invisíveis. As tensões começaram a se dissipar. Mas o homem de terno ainda não havia desistido. Ele cruzou os braços, seu rosto um misto de raiva e confusão. Isso não vai acontecer, não sob minha supervisão. Maria sentiu que a pressão estava aumentando de um jeito que não podia imaginar. A batalha ali era muito maior do que uma disputa entre indivíduos. Era sobre preconceito, aceitação e o futuro daquelas crianças. O desafio estava lançado. Tudo o que pedimos é que olhem para o que realmente importa. O amor e a inclusão. Isso é o que vai fazer nossos filhos crescerem fortes e bondosos. Maria se posicionou, seu olhar firme no homem. Nesse momento, a multidão estava em suspense. O que ele responderia? As palavras poderiam unir ou dividir ainda mais. O dia estava longe de ser resolvido, e a tensão pairava no ar enquanto todos esperavam uma resposta. Afinal, o que viria a seguir? A multidão estava em um silêncio inquieto. Os olhares fixos no homem de terno escuro, que hesitava. Maria podia sentir a ansiedade pulsante no ar, como se todos respirassem em um só tempo. E então, de forma inesperada, ele abriu a boca para falar, sua voz carregada de desprezo. Vocês acham que têm razão, mas o mundo não é tão simples. Ele gesticulou, apontando para o menino. Essas são ideias idealistas. Nossos filhos precisam de proteção, de disciplina. Isso é andar sobre um fio, e vocês querem colocar esses pequenos em perigo. Essas palavras ecoaram, fazendo o coração de Maria acelerar. Mas antes que aquela energia negativa pudesse devolvê-los à escuridão, a mulher que tinha defendido o menino falou com a força de 1000 vozes. E se essa proteção fosse uma prisão? Não podemos deixar que o medo de um futuro incerto apague a essência do que somos. Ao ouvir isso, o garoto chamado Mateus olhou nos olhos de Lucas e disse: Seremos amigos, né? As palavras simples carregavam uma profundidade que muitos ali demorariam a entender. E nesse momento, a mulher ao lado de Maria começou a inclinar-se para a frente, a voz firme e segura. É isso que o mundo precisa: coragem para amar. Coragem para se abrir a novas vidas e novas realidades. A intolerância é a verdadeira vilã. Vamos ensinar aos nossos filhos a serem tolerantes, bondosos, a verem além das aparências. Os murmúrios começaram a se intensificar, e o homem de terno parecia perder o controle. Ele gritava, mas a multidão já não o ouvia mais. Cada vez mais pessoas começavam a se unir, levantando vozes contra o preconceito. Maria sentia uma onda de esperança a cercar. A luta não era só dela. Todos ali estavam lutando juntos. Foi então que um velho, com mais sabedoria em suas rugas do que a sociedade poderia imaginar, se colocou ao lado de Maria. Quando eu era garoto, vi muitas injustiças e aprendi que mudar o mundo começa por cada um de nós. Isso é o que precisamos lembrar. A afirmação dele reverberou. O homem de terno ficou paralisado, e Maria notou que sua expressão estava mudando. Ele parecia estar começando a compreender. Mas ainda havia raiva, ainda havia medo. Vocês estão perdendo o foco.
O que vão fazer? Deixar esse menino trabalhar em um circo? Isso não é o suficiente? A provocação visava dividir ainda mais. Maria não hesitou. E você? O que fez para mudar? Quantas crianças já tiveram seu futuro cerceado por pessoas como você? As palavras dela saíram como flechas, cravando fundo na tensão do momento. Nesse instante, a mulher defensora e algumas mães começaram a se apropriar do espaço em volta do menino. Elas se aproximaram dele, formando um círculo de proteção. O ato trouxe força, um símbolo de que a luz estava vencendo as trevas. Então Mateus sorriu timidamente. Ainda quero brincar. Sua voz doce cortou o ar, e nesse ato inocente a ansiedade se dissolveu um pouco mais. Aquela era a essência da luta. A esperança de uma nova geração, um novo futuro. A tensão ainda pairava, mas agora tinha o perfume doce da mudança. Maria olhou para o homem que antes parecia inflexível. Ele estava prestes a falar novamente, e ela sabia que sua resposta poderia mudar tudo mais uma vez. E se tudo isso que vocês dizem fosse verdade? O homem gaguejou, seus olhos passando rapidamente pelos rostos da multidão. Ela viu uma fissura em sua armadura, uma oportunidade. Mas antes que alguém pudesse reagir, um estalo forte ecoou. Os aplausos começaram, inicialmente timidamente, mas rapidamente se transformando em um rugido de apoio, até fazer vibrar as paredes ao redor. Os olhares mudaram, e a multidão percebeu que o respeito por Mateus e o futuro que os unia poderia ser mais forte que a ignorância. O que viria a seguir? Maria sabia que a batalha estava longe de terminar. Mas pela primeira vez, a esperança que estrondava ali parecia mais forte que qualquer preconceito que uma vez dominou. E no fundo, a pergunta não era se eles conseguiriam mudar a mente do homem de terno, mas sim, eles conseguiriam manter essa chama acesa para transformar vidas? Maria sentiu o calor do aplauso envolvê-la como um abraço apertado. As mãos unidas em apoio criavam uma energia vibrante e esperançosa. A mulher que havia defendido Mateus sorriu, mirando a multidão com uma expressão de satisfação. Mas na mente de Maria, uma nova preocupação começou a se formar. E se tudo isso fosse apenas um momento passageiro? E se aquele homem de terno escuro voltasse à sua antiga postura? O homem parecia confuso, sua voz hesitante ainda reverberando no ar. Talvez vocês tenham razão. Mas e se isso não funcionar? E se nossos filhos forem feridos? Ele estava lutando contra seus próprios medos, e Maria, percebendo isso, decidiu correr o risco. Com o coração na boca, ela se aproximou mais dele, o olhar gentil, mas firme. E se eles encontrarem força no amor, ao invés de na proteção excessiva? O que é mais perigoso? Dar a eles a chance de amar e ser amados, ou aprisioná-los em medo e preconceito? Sua pergunta ficou suspensa, como uma corda esticada vibrando no ar. O homem a encarou, como quem vê um reflexo de sua própria vulnerabilidade. O murmúrio da multidão começou a se transformar em algo mais. Uma corrente de respostas que emanavam da alma coletiva. Amor! Gritou uma mulher, levantando os braços. Esperança! Ecoou um homem na retaguarda. A palavra foi se espalhando, ganhando força como uma onda. Mateus olhou fixamente para o homem de terno. Eu só quero brincar. Isso não é perigoso. Sua voz inocente como um eco puro despedaçou justosamente as barreiras que ainda restavam. O impacto da fala do garoto fez com que as lágrimas começassem a se formar nos olhos do homem. Maria nunca tinha visto tamanho conflito e fragilidade em alguém que parecia tão robusto. E então, como um sussurro suave ao vento, as palavras do homem saíram quase inaudíveis. Eu só quero proteger o meu filho. O peso daquela confissão alterou o clima ao seu redor. A multidão respirou coletivamente. E você acha que o protecionismo vai fazer com que ele se sinta amado? Maria retorquiu, sua voz agora transbordando empatia. A força de sua própria voz surpreendeu a todos, inclusive a si mesma. As palavras se aglomeravam em seu interior, pedindo para serem libertadas. Amar é deixá-lo ser quem ele é, com todas as suas imperfeições. Isso é o que nos faz humanos. Entre aplausos e gritos de apoio, um silêncio sutil se estabeleceu. O homem parecia ter desconectado sua defesa. Sua armadura estava craquejada. Ele estava à beira de um colapso emocional, preso entre a responsabilidade e a verdade que agora se apresentava diante dele.
Mas antes que ele pudesse responder, uma nova voz surgiu. Era um homem do fundo da multidão, seu rosto iluminado pela determinação. E se, ao invés de protegê-los, nós os armarmos, com o conhecimento, a força da empatia e a capacidade de entender e ajudar uns aos outros? Essas palavras reverberaram como um trovão, tomando espaço no debate. Ao ouvir isso, Maria percebeu que o círculo de proteção ao redor de Mateus não era apenas uma barreira, era uma ponte. Uma ponte entre medos e esperanças, entre o que é familiar e o que não é. Todos ali estavam prontos para se apoiar, para ajudar no que ela sentia, a verdadeira luta das gerações. Enquanto as vozes se uniam, uma energia transformadora começava a encher a praça. Mas no fundo, Maria percebeu que isso era só o começo. O homem de terno estava prestes a se abrir, a multidão estava em crescente, e a visão de um futuro melhor pulsava como um coração forte no peito de todos. "O que você vai fazer agora?" perguntou Maria, esperando pela resposta que poderia mudar a vida de tantas pessoas. Uma pausa, o momento em que todo mundo continha a respiração. O homem hesitou. Os olhares estavam fixos nele, e o destino de todos parecia dependente da sua resposta. O que viria a seguir? O homem de terno finalmente olhou nos olhos de Maria. A tempestade emocional em seu coração visível em cada traço de seu rosto. O nervosismo fez com que suas mãos tremessem, mas havia algo mais ali. Um brilho de esperança borbulhando, uma fagulha prestes a incendiar. Eu só quero que meu filho seja feliz. Ele murmurou, as palavras escapando como uma confessionário numa noite escura. A multidão parecia ter entendido aquele último anseio. Alguns sussurraram palavras de encorajamento e solidariedade. Maria sentiu sua própria esperança se fortalecer, pulsando como um coração que recupera o ritmo após um susto. Então é isso, não é? Ela respondeu olhando diretamente para ele. A felicidade dele e de todas as crianças deve ser a nossa prioridade. Essa proteção não pode ser feita através do medo. Vamos pegar essa força e transformar em amor. E como se as palavras dela fossem um feitiço, o homem pareceu se liberar de um peso que o acompanhava há muito tempo. Ele respirou fundo, buscando coragem em meio à admiração que vinham recebendo dos outros. O que começou como um debate se transformou em algo mais. Uma busca coletiva pela mudança. Mateus, que até então tinha se mantido em silêncio, puxou a mão de sua mãe. "Posso ajudar?" perguntou com a pureza que só uma criança pode ter. Ele olhou para o homem de terno. "Vamos brincar juntos e podemos nos ajudar a entender um ao outro." O gesto de Mateus trouxe uma onda de calor aos corações. A inocência daquela proposta tocou tanto o homem quanto a multidão. O homem de terno estendeu sua mão, hesitante. Um pequeno gesto, porém cheio de significado. Quando Mateus a apertou, houve um murmúrio emocionado na multidão. Era como se todos sentissem um novo vínculo se formando. Um fio invisível de empatia. Ele olhou para todos, vendo cada um deles como aliados, não como ameaças. Maria viu o olhar do homem mudar. As incertezas ainda estavam ali. Mas agora havia um novo propósito. Ele ainda era um pai preocupado, mas também estava começando a vislumbrar uma nova forma de amar e proteger seu filho. "Eu não quero mais que você sofra, que você tenha medo de ser você mesmo", disse ele ao filho, a voz embargada. Os aplausos começaram novamente, mas desta vez eram diferentes. Eles carregavam um tom de alívio, de compreensão. O homem de terno sorriu timidamente, como se estivesse assumindo pela primeira vez a responsabilidade por suas próprias vulnerabilidades. Maria sentiu uma onda de emoção. Era um passo, um pequeno avanço, mas mesmo assim monumental. Aquelas palavras estavam reescrevendo narrativas não apenas para uma família, mas para toda a comunidade. O que aconteceria agora? Os murmúrios de indivíduos na multidão foram crescendo. Um coro de ideias, planos e sonhos compartilhados. A energia positiva era palpável, como se toda a praça estivesse mudando, se remodelando em algo mais unido. "Vamos nos reunir", disse a mulher que havia defendido Mateus. "Precisamos pensar em novas maneiras de trabalhar juntos, de educar nossos filhos a amarem e respeitarem uns aos outros." Maria, percebendo a força da coletividade, sentiu que um novo capítulo acontecia ali. Mas algo ainda a intrigava. Ela olhou para o homem de terno. "E você? O que vai construir a partir de hoje?"
Ele estava prestes a responder, mas um grito repentino cortou a atmosfera carregada de esperança. Olhem para trás! Uma pessoa na multidão apontou, criando um alvoroço instantâneo. O que seria? Uma nova ameaça? Ou uma nova oportunidade? Maria sentiu seu coração acelerar, suas emoções se misturando em expectativa e receio. Todos olharam para trás e o futuro se tornava um mistério. O que estaria prestes a surgir daquela encruzilhada? Ao se virarem, todos puderam ver um grupo de crianças correndo pela praça, seguidas por algumas mães que riam e brincavam. Era um alívio inesperado após toda a tensão do momento passado. As risadas das crianças ecoavam como música suave, e suas vozes unidas pareciam criar uma harmonia cativante que contagiou os adultos ao redor. Maria sorriu ao perceber que, por trás do tumulto, havia algo puro e genuíno. Aquela cena cheia de alegria tornou-se um lembrete poderoso sobre o que realmente importava. Foi então que uma ideia iluminou sua mente. Vamos fazer algo diferente, ela disse em voz alta, buscando a atenção da multidão. Que tal realizarmos um dia de acolhimento na comunidade? Um evento onde nossas crianças possam se conhecer, brincar e aprender que a diferença é uma riqueza, não um motivo para a exclusão. O homem de terno olhou para Maria, admirado com a forma como ela transformava a tensão em esperança. Ele sentiu que sua resistência começava a desmoronar, como um castelo de areia. Eu posso ajudar com isso, ele disse com uma nova determinação ecoando em sua voz. Podemos organizar jogos e atividades em que todas as crianças participem. Vou falar com as escolas para mobilizar mais pais. As palavras de apoio e incentivo começaram a surgir, como uma onda crescente que embatia nas margens da intolerância. As mulheres que defendiam Mateus acenaram com entusiasmo, e até mesmo alguns dos pais que anteriormente estavam relutantes agora se movimentavam em direção a um novo futuro. Vamos nos unir para criar um espaço seguro para nossos filhos, disse a mulher que havia defendido Mateus, sua voz ressoando com convicção. Precisamos deixar claro que a aceitação é o caminho e que a diversidade nos faz mais fortes. Enquanto a ideia do evento tomava forma, Maria decidiu que o próximo passo seria criar um ambiente de aprendizado para todos. Podemos trazer palestras sobre inclusão, diversidade e empatia. Isso pode ser um marco importante em nossa comunidade, ela acrescentou, sentindo a energia positiva crescendo. As discussões se intensificaram. Crianças passaram a se misturar em grupos, brincando e trocando histórias e risadas. A praça, que outrora estava tensa, agora refletia um novo clima de aceitação e união. Lucas pulava de alegria, admirando o novo ambiente com um sorriso largo que iluminava seu rosto. Ao lado dele, Mateus estava radiante, um brilho de felicidade nos olhos, enquanto seus pais se perguntavam como tinham vivido tanto tempo sem ver a beleza nas diferenças. Maria observou aquele novo cenário e sentiu seu coração transbordar de emoção. Aquela transformação não era apenas sobre seus filhos. Era uma revolução silenciosa que estava acontecendo a cada sorriso e a cada mão estendida. Era o início de uma nova era. O homem de terno, agora parte do movimento, começou a fazer novas amizades entre os outros pais. Ele não era mais visto como o enérgico defensor do preconceito, mas como um pai genuinamente preocupado em construir um futuro melhor. A sua presença se tornou um símbolo de redenção e mudança. Quando o sol começou a se pôr, tingindo o céu de laranja e rosa, Maria sabia que algo grandioso estava surgindo. Ela se aproximou do homem e disse: "Você deu um passo importante hoje. Juntemos forças para moldar um futuro onde cada criança é valorizada por quem é." Em resposta, ele subiu os olhos e olhou para a multidão que continuava se reunindo ao redor deles. "Eu percebi que a proteção verdadeira vem do amor, e não do medo. Vamos fazer nossos filhos crescerem em um ambiente onde possam ser livres para se expressarem e crescerem." Aplaudindo e celebrando o novo vínculo que se formava, todos naquela praça estavam prontos para abraçar o futuro. Aquele dia seria lembrado como o início de uma grande transformação, onde as diferenças eram abraçadas e a inclusão se tornaria a norma. Maria sentiu que a luta tinha valido a pena. Ela olhou para Lucas e Mateus, que brincavam juntos no horizonte, suas risadas misturando-se com as vozes dos outros. Ela sabia que ainda haveria desafios, mas amanhã seria um novo dia. Um dia repleto de oportunidades. A transformação estava em andamento e cada um ali desempenharia um papel fundamental nesse novo capítulo. A esperança estava viva, pulsando como nunca antes, e a comunidade finalmente havia escolhido o amor como seu guia. Agora é a sua vez também.
Inscreva-se imediatamente no canal para não perder as próximas histórias exclusivas. Deixe um like agora para alimentar o algoritmo e ajudar essa mensagem a alcançar mais corações. Comente suas reações e sentimentos sobre o final. Queremos saber seu feedback. E não espere nem mais um segundo para compartilhar este vídeo com pelo menos 5 amigos que precisam ver esta transformação. Este é o momento de mostrar seu apoio.